Prontos? Bom dia. Opa, vamos melhorar o bom dia? Bom dia. Amém. Deus nos abençoe nesta manhã. Queremos glorificar a Deus pelos aniversariantes, pela família da semana, né? De oração, os nossos visitantes também. Dona Vilma que está ali presente conosco mais uma vez, Deus abençoe. A minha mãe que está nos assistindo lá do Rio de Janeiro, ela sempre assiste às programações da Igreja da Glória, né? Nosso desejo é que tenhamos uma manhã abençoada na presença do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe aí. Evangelho missionário. Texto, um título, né? Um pouco curioso também, Evangelho missionário. Os irmãos conhecem, já ouviram falar sobre o Pacto de Lausanne? Pacto de Lausanne. Pacto de Lausanne. Quem já ouviu falar aí? Franz Schubert, quem mais? Isso, amém. Quem mais? Pacto de Lausanne. Irmãos, em 1974, houve a primeira reunião mundial de missões. Em 1974, a primeira reunião mundial de missões. Quem presidiu essa reunião foi John Stott. John Stott era um inglês britânico, que ele reuniu 1.700 líderes de 150 países para discutir e falar sobre missões. E foi importantíssima essa reunião, porque traçaram-se metas e objetivos a respeito de missões mundiais. Então, nessa reunião, todos os líderes das igrejas saíram de lá edificados e com um rumo a tomar, com a direção a tomar com relação às missões mundiais. Como eram vários países, cada país na sua língua, na sua cultura, saiu de lá sabendo exatamente o que iria fazer. E por que da ideia do Pacto de Lausanne? Para que as igrejas não ficassem individualmente tentando ou fazendo programações ou coisas meio que sem direção. A ideia de John Stott era unir a todos, para que todos falassem uma mesma linguagem, para que o mundo, ao ouvir falar de Cristo Jesus, do Evangelho da Salvação, do Evangelho missionário, eles estivessem ouvindo de uma mesma linguagem por todas as igrejas, independente de onde eles estavam. Olha que coisa bonita, né? Um homem proporcionou que essa reunião fosse estabelecida. E esses líderes voltaram de lá muito motivados, porque já tinham uma tarefa a cumprir, já tinha algo para fazer, já tinha um norte pela frente. Não se precisava criar nada novo, nada extraordinário para evangelizar. O que foi firmado no pacto ali foi algo que foi disseminado, distribuído para o mundo inteiro. Irmãos, esse homem, John Stott, ele é muito falado nos seminários presbiterianos e muito usado também em mensagens de pastores, presbíteros, de pessoas que têm um conhecimento a respeito dele. Ele escreveu mais de 40 livros e até hoje foi um dos autores evangélicos que mais tiveram seus livros transcrevidos para a linguagem do mundo inteiro. Então foi um homem de Deus que abençoou muito a igreja. E pertinho, em 1974, né, 50 anos atrás aí, muito pertinho. Em 2005, John Stott, pela sua referência como cristão, ele foi eleito pela revista Time como uma das 100 maiores personalidades do mundo inteiro. Ele estava entre os 100 do mundo em termos de influência na vida das pessoas. De forma que ele, através da sua credibilidade, mas através da sua fé, ele conseguiu fazer com que o mundo inteiro ouvisse falar de Jesus de uma forma muito simples, muito sucinta e muito resumida. John Stott, ele morreu aos seus 90 anos de idade, em um asilo para idosos, com a doença terminal. Mas foi um homem que edificou muito a vida de muitas pessoas. E essa proposta desta manhã, o Evangelho missionário, pessoas, homens e mulheres, que proclamam o Evangelho do Senhor Jesus de uma forma muito simples, de uma forma muito natural, como é o Evangelho do Senhor Jesus. Sem palavras muito difíceis, sem palavras muito eloquentes, sem tapas no público,
no púlpito, mas de forma que a igreja entenda o que é viver o Evangelho do Senhor Jesus. E eu quero convidar você para ler comigo o texto ali de 1 Tessalonicenses, no seu versículo 5. Só que eu vou pedir para a gente ler todo o texto de 1 a 5, para entendermos um pouquinho o contexto também. Nossa irmã Fátima está nos visitando também, diretamente de Belo Horizonte, né? Deus abençoe, obrigado, viu? Amém. Vamos ler todos juntos, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém? Eu queria orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, nesta manhã mais uma vez, ó Deus, como tantas manhãs, o Senhor nos tem permitido. Desejamos e pedimos ao Senhor que a Tua Palavra seja esclarecida e que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, seja à vontade no nosso meio, nos promovendo entendimento, ó Pai, intrepidez e entrosamento com a Tua Palavra. Ó Deus, cuida do nosso coração, da nossa mente, que esqueçamos, ó Pai, as nossas situações lá fora, mas que neste momento estejamos concentrados naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Por isso, nos abençoe e nos oriente. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero voltar lá no Pacto de Lausanne, porque o resumo do pacto foi muito importante para a vida da igreja. Depois de dias de conversa com pessoas do mundo inteiro, discutindo sobre o Evangelho, a respeito de como iriam conduzir o Evangelho, resumiram de forma muito sucinta. Existe uma síntese que foi feita, a missão da igreja dentro do propósito de Deus. Qual é a missão da igreja? Igreja mundial, não importa o país, não importa a localidade, não importa o bairro. Qual é a missão da igreja dentro do propósito de Deus? Primeiro, é oferecer o Evangelho todo. A igreja precisa conhecer o Evangelho, saber do que se trata, do que se fala, viver o Evangelho. A igreja tem que ter conhecimento do Evangelho, um por um, pessoa por pessoa, tirando todas as suas dúvidas. Procurar se inteirar dos assuntos, das situações, dos textos, se envolver com aquilo. Procurar, então, dentro do propósito de Deus, ter conhecimento do Evangelho para poder ofertar o Evangelho, oferecer o Evangelho àquele que não conhece, ou aquele que porventura conhece, mas está com a dúvida, ou aquele que se desviou em algum momento, e a gente com a palavra consegue, então, fazer com que a pessoa entenda a novidade de vida. Então, entender aquilo que nós estamos vivendo, que vivenciamos, dentro do contexto cristão é muito importante. É a primazia, é o princípio de tudo. Conhecer aquilo que você está vivenciando, aquilo que você está aprendendo. E por qual é o caminho usado para que o Evangelho seja propiciado, seja ofertado? Pela igreja. Então, a segunda coisa, o Evangelho todo, ele é promulgado, propiciado, falado por meio de toda a igreja, a toda criatura. Não é um da igreja, dois da igreja, três da igreja. A proposta é toda a igreja, com o mesmo conhecimento e com o mesmo propósito.
A quem? A todos que necessitam, sem acepção de pessoas. Todos aqui envolvidos, todos esclarecidos, todos no mesmo propósito, falando a mesma linguagem, e aí então, essa linguagem levada a toda a criatura. É o segundo propósito. A terceira coisa, e em todo mundo. Não importa onde a igreja está, não importa onde você está como igreja, seja aqui neste momento, ou amanhã em outro lugar. Onde quer que esteja, você é a igreja levando o evangelho para o mundo. E a quarta coisa, também muito importante, o tempo todo, incessantemente, sem descanso, sem persuadir, sem morejar, sem pestanejar, é o tempo todo. Então, oferecer o evangelho todo, por meio de toda a igreja, toda a criatura, em todo mundo, o tempo todo. Aí eles fizeram o resumo do resumo, que também é muito bonito. Todo o evangelho, toda a igreja, todo mundo, todo o tempo. Repete comigo: todo o evangelho, toda a igreja, todo mundo, todo o tempo. Vamos de novo? Todo o evangelho, toda a igreja, todo mundo, todo o tempo. Então nós, desde sempre, estamos inseridos no contexto bíblico. O propósito de Deus era esse. Mas pegando uma carona com o Pacto de Lausanne, a proposta é ela que nós nos inseríssemos mais, que nos enraizássemos mais no propósito que é a salvação de pessoas que carecem de uma vida em Cristo Jesus. Mas o primeiro é a minha vida, para que eu tenha entendimento sobre o que eu estou falando e vivendo. A segunda coisa é mostrar ao mundo isso. A terceira coisa é que eu consiga mostrar ao mundo com intrepidez e com referência. E a quarta coisa é sem descanso, o tempo todo, a todo momento. Então, qual é o contexto, irmãos e irmãs, das dificuldades da igreja em promulgar o evangelho? Esse Pacto de Lausanne é de 1974, ele é novo. E de lá para cá as igrejas saíram com um propósito. Mas qual é a dificuldade das igrejas, então, em falar do amor de Cristo, em propagar a palavra? Acredito que não tem dificuldade. Só que de lá para cá, muitas outras denominações foram inseridas, né, no cotidiano da sociedade. Em 1974, não tinha tantas denominações não tão novas assim. Existiam mais as tradicionais, e essas foram convidadas. De lá para cá, outras situações, outras igrejas foram abertas com denominações com nomes mais fantásticos de todos, né? Mas estão aí vivendo. Então, qual que é a dificuldade? A má compreensão do evangelho. A leitura da palavra, a vivência da palavra traz esclarecimento, ela traz vida, ela traz vigor. E as pessoas que procuram ler o evangelho e buscam esse evangelho com consciência e buscando no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo dá direção. E quando isso não acontece, o que nós vemos então? São igrejas e denominações e muitas missões que se autoproclamam. Ou seja, o evangelho do Senhor Jesus, ele fica em segundo plano. O importante que se apresenta à sociedade é o nome da igreja, é o nome do pastor, é o propósito de vivenciar uma comunhão interna aqui. E eles pensam que estão proclamando o evangelho. Assim anunciam as logomarcas: venha para a igreja tal, porque aqui tem um pastor tal, e aqui você vai ter uma noite de bênção, uma tarde de restauração, vai acontecer um monte de coisa. O contexto, ele tem sido deturpado. E pessoas sem esclarecimento, sem vivência da palavra, sem conhecimento, têm entrado e têm vivido um evangelho que talvez fuja um pouco do evangelho raiz tradicional, que é o evangelho bíblico. Por isso, existem programas, templos, presidentes, pregadores, chamando o que eles fazem de evangelização. Só que a proposta do evangelho não é essa. O evangelho, ele fala mais de Cristo do que de qualquer coisa.
O Evangelho do Senhor Jesus, ele fala mais dele mesmo, de restauração, de cura, de libertação, de perdão, do que qualquer nome de igreja. O Evangelho ele deveria ser pregado uníssono, unicamente, de uma única forma, em qualquer lugar que nós estivermos. E precisamos ter esse cuidado. Você que está nos ouvindo, de frequentar, lidar, de se inteirar em locais que realmente vivem o Evangelho do Senhor Jesus. A compreensão bíblica do Evangelho, ele realinha o nosso coração, o nosso envolvimento com missões. Passamos a proclamar a Cristo e não a nós mesmos ou a outros. Cristo é o centro de todo o Evangelho. Eu quero convidar você para ler comigo Marcos 1, seu versículo 15. O que Jesus falou ali, com relação à sua vida, à sua intimidade, e com relação às coisas que estariam por vir. Ele diz assim, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. O que diz o final? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pode deixar aí, Rony. Em relação a esse texto, levando em consideração esse texto aí, existem duas coisas que Cristo fala para a vida da igreja. A primeira coisa é arrependimento. A pessoa, para estar na igreja, para se inteirar dos assuntos relacionados à vida de Cristo, tem que se arrepender dos seus maus caminhos, tem que se converter verdadeiramente. Para que o Espírito Santo atue, para que ele tenha vida, para que ele tenha longanimidade sobre a vida do crente, tem que haver arrependimento. Tem que estar lá no coração, tem que ter uma transformação, tem que ter uma tem que estar livre do pecado, da desobediência e da maldade do coração humano. A pessoa nova convertida, quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, é uma pessoa que tem que estar arrependida no seu íntimo. A Bíblia fala sobre entranhas, que o nosso ser ele se transforma quando o Espírito Santo habita naquele que ama a Deus. Então a primeira coisa é o arrependimento. E como é difícil entender ou ver que alguém se arrependeu, porque é algo muito íntimo, é algo muito de dentro, não dá para ver com os olhos, mas é um perigo não viver o Evangelho com falsidade, não viver o Evangelho de qualquer jeito. Tem que haver arrependimento. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E a segunda coisa é crer no Evangelho. Crer está relacionado à fé. Se arrepender e crer que aqui no Evangelho, biblicamente falando, está a solução para todas as coisas relacionadas à vida, mas também está, e principalmente está relacionado à nossa salvação. A confiança plena e total em Jesus, somente sabendo que somente Ele pode nos salvar. Irmãos, o clamor da igreja, os atos que a igreja fala, os atos que a igreja transpira no seu íntimo, tem que falar de arrependimento para aquele que não conhece a Jesus. Para nós também, temos que estar arrependidos dos nossos maus caminhos. E a segunda coisa é ter fé. A fé nos leva mais além. A fé nos leva a vislumbrar horizontes jamais vistos e contemplados por nós mesmos. Experimente ter fé. Agora tem pessoas que pedem fé. Senhor, acrescenta minha fé, me dá mais fé. Senhor, eu preciso de mais fé. Mas o que você vai fazer com mais fé? Sendo que a que nós temos não está sendo usada. Porque as medidas só são acrescentadas àquele que tem demonstrado estar vivendo mais. Então não é só pedir mais fé. A fé já está aí. É exercer a fé. Para que essa fé bem estabelecida venha gerar novos propósitos através do Espírito Santo de Deus. Conseguiu entender? Então use bem a sua fé. Por menor que seja, por pequenininho que seja, como um grão de mostarda, talvez quase imperceptível, invisível, mas a use, para que o Espírito Santo veja em você e em mim, alguém como agente transformador,
Ele possa acrescentar em nós aquilo que nos falta para servirmos verdadeiramente ao Senhor Jesus. Para confirmar isso, perceba que o Evangelho, ele não se reúne em bens de prosperidade, não se reúne em felicidade nesta vida, está falando de conversão, está falando de fé, né? E para confirmar isso, Mateus 6, versículo 19, Rony, por favor. Mateus 6, 19 a 21. Fala sobre os riscos de desviarmos a nossa atenção com relação às coisas concernentes ao reino de Deus e colocar o coração nas coisas desta terra. E diz lá que não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumuleis outros tesouros. É como para acumular o tesouro. Onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam ou roubam. Não acumuleis. E o texto diz assim, complementando: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Pode passar o próximo, Rony. Porque onde está o teu tesouro, é o versículo 21, aí estará também o teu coração. Onde está o teu coração nesta manhã? Onde está o teu tesouro? Qual que é o seu maior tesouro? O que você está disposto a fazer em prol do Evangelho? O Evangelho missionário. Nós somos alcançados por missões. E o Evangelho continua sendo missionário. E para que ele continue sendo missionário, Deus usa a igreja, você e a mim. Domingo que vem ou no próximo domingo, você pode estar aqui na frente, testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida. Pode estar citando um versículo bíblico de alguma coisa que você percebeu que seja edificante para a vida da igreja. Faz parte das missões. Passar para a igreja aquilo que você está vivendo. Onde está o teu tesouro? Se você souber onde está o teu tesouro, o versículo diz que ali vai estar o seu coração, coladinho. Não tem como ser diferente. Então, ele diz para a gente juntar o tesouro. E qual é o tesouro maior? O Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da fé. É isso que nos move. Talvez você tenha vindo à igreja hoje de manhã, ou você ligou a televisão hoje pela manhã, por um mero hábito de ligar a TV para assistir ou estar na igreja, porque hoje é o domingo. Mas o que te move, o que te transforma? Qual é a diferença na sua vida? O que tem feito diferença na sua vida? Quais são as coisas que você consegue relacionar, que são bênção na sua vida quando você está na igreja ou vivencia uma vida dentro da igreja? Porque isso pode servir muito bem de testemunho para a vida de pessoas que estão lá fora. Essa transformação, ela é viável para servir de testemunho para as pessoas que estão lá fora. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, por isso se arrependei-vos. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, o mundo lá fora está em pecado e precisamos falar do amor de Cristo, porque carecem da glória de Deus. Eu e você também carecemos da glória de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, é o texto que já lemos, e eu quero ler de novo com vocês. Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Presta atenção agora. A palavra que é falada sobre um cristão que vive, que se arrependeu e que tem fé, essa palavra tem diferença, ela causa impacto. Por isso o texto diz: o nosso evangelho, ele não chegou até vós, ou seja, não chegou a alguém, a alguma pessoa, simplesmente por palavra. Não foi simplesmente palavras jogadas ao vento, não foi palavras faladas, pronunciadas. O que saiu da boca do cristão chegou ao outro através de poder, de transformação. Mas não é poder que a própria pessoa gerou, é um poder que vem do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. E Paulo diz a Tessalonicenses: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção. Chegou sem dúvida,
Porque ao pregar, ao falar, a pessoa tem uma convicção, porque está vivendo, está ali mutuamente em comunhão com o Senhor. E esse testemunho também chegou à pessoa ouvinte com poder e com convicção. E ele ainda diz assim, ó, assim como sabeis, como tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo ele se insere nisso, porque ele vive isso. Ele fala assim, eu também faço parte disso, eu também sou desse povo que fala com palavras e que as palavras chegam com poder. E ele fala assim, ó, vocês podem ver em mim que eu tenho esse mesmo procedimento de apresentar, através da pregação, através da palavra, esse mesmo jeito de fazer. Então, há uma união, uma uniformidade nos pensamentos e nas ações. Por isso a igreja precisa estar uníssona, uniforme no pensamento, pensando de uma só forma. Porque da mesma forma que o apóstolo Paulo falou, que ele tem um pensamento, e o resultado da igreja de Tessalônica foi o mesmo pensamento, essa palavra também para os dias de hoje. Termos o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo propósito, seja para a igreja presbiteriana da glória, ou seja para qualquer igreja estabelecida. Ter a mesma palavra, o mesmo pensamento. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, versículo 10, o texto é grande, não vamos ler agora, mas ele fala de uma igreja comum, de uma igreja normal, de uma igreja como nós vivenciamos. O que é a igreja comum? Quem é você dentro da igreja? Quais são as atividades que você tem no seu cotidiano? E depois você vem para a igreja. Então esse texto fala de uma igreja super comum. Depois você lê na sua casa, 1 Tessalonicenses 1, do versículo 1 até o 10. Ele fala sobre pessoas comuns, como eu e você, que vivenciam o evangelho, só que nós temos as nossas profissões. Pedreiro, carpinteiro, eletricista, médico, doutor. Quem mais? Taxista, né? Funcionário público e por aí vai, policial. Nós temos as nossas profissões no nosso particular. E a igreja de Tessalônica vivia exatamente isso. Pessoas que tinham as suas profissões no seu particular lá, mas quando estavam dentro da igreja, eram um só, com um pensamento. E depois que saíam da igreja, levavam até a sua vida particular, no seu cotidiano, a mensagem do evangelho, na profissão que eles tinham, da forma que eles tinham. E por ser igreja, não deixavam de ser cidadãos no mundo, continuavam a ser cidadãos no mundo. Não tinham duas situações diferentes. A igreja de Tessalônica vivia isso. Era o mesmo comportamento, a mesma pessoa, dentro da igreja, fora da igreja. Eu sou o crente dentro da igreja, um missionário dentro da igreja, e vou ser esse missionário lá fora também, a propagar, promulgar a palavra do Senhor Jesus. E o versículo 7, aí o Rony pode colocar, Tessalonicenses 1, versículo 7. Olha só. De sorte que através de suas tarefas, de sua profissão, dos seus afazeres, vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma transformação de vida causa olhares, ela causa atrações. Então, uma pessoa que se dispõe a fazer a vontade do Senhor, que se arrependeu, que vive pela fé, que usa suas atividades particulares em prol do Evangelho, diz que se torna modelo para os demais que estão buscando alguma coisa também. Não é verdade? Por que não fazermos isso? Por que não? Que desafio grande, né? Por que não? Tornarmos modelo para outras pessoas. Que parta de nós, que seja através de nós, que seja algo diferenciado para todos nós. O próprio Jesus, irmãos e irmãs, a palavra de Jesus era muito simples. Não precisa ter palavras eloquentes. Eram textos muito simples, palavras muito simples. O Senhor Jesus, ele tinha até uma palavra estranha para a época, que os irmãos vão entender, era diferenciada, porque ele se intitulava para a cabeça das pessoas como filho de Deus. Ele realmente o era filho de Deus. Mas a sociedade achava que ele estava blasfemando. Quem é você que fala que é filho de Deus? E ele começou então a dialogar com as pessoas na sociedade.
E olha só, ele confrontava as pessoas, e o texto de Efésios 5, 25 em diante, fala assim que primeira coisa que ele fala, que o marido não domina mais a sua esposa, mas ele a ama. Olha que palavra de impacto para a sociedade. Uma outra coisa, quem é perseguido, não odeia aquele que o persegue, ele ama aquele que o persegue, ora por ele. Que coisa interessante. Quando a gente é perseguido, dá uma raiva, né? Dá uma vontade de... E Cristo Jesus fala, olha, aquele que é perseguido, lá em Mateus 5, 44, aquele que o persegue, não odeie, ore por ele. Um texto muito bom para nós, irmãos, na atualidade, Romanos 13, do versículo 1 até o 7. O povo de Deus não organiza revoluções contra as más autoridades. Eles intercedem por elas. O povo de Deus é um povo ordeiro. A recomendação de Romanos 13, do versículo 1 em diante, é que o povo de Deus ore pelas autoridades, que mostre testemunho. Mateus 18 diz que o menor é o maior no reino. Filipenses 1 diz que morrer é lucro. Como assim? Morrer é lucro? Mas para aquele que viveu, aquele que se arrependeu, aquele que tem fé, a gente começa a entender que está buscando o quê? A vida eterna no Senhor. Então, para aquele que morre, que está no Senhor, ele está no lucro. E morrer na carne, morrer no seu íntimo e se dedicar às coisas relacionadas às coisas de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 10, diz que os fortes são os que reconhecem suas fraquezas. Os fortes são os que reconhecem as suas fraquezas. Mateus 5,44 diz que aquele que te obriga a andar uma milha, ande duas. Tenha paz, tenha longanimidade. Lucas 6,29, Mateus 5,39 também. Aquele que lhe ferir a face, deixe que lhe fira a outra. Que coisa difícil, irmãos. Difícil de viver. Difícil. Como assim? Deixar a pessoa, você dá a outra face para a pessoa, bater de novo. Que coisa difícil. 1 Pedro 2,11 diz que essas relações relacionadas ao povo de Deus, eles são para nós não termos apego a este mundo, porque nós somos peregrinos em terra estranha. O nosso futuro não está aqui, ele é diferente. O nosso futuro está em outro lugar. Por isso, ouvir a palavra de Deus, estar atento à palavra de Deus e vivenciar a palavra de Deus é importante para todos nós. Na mensagem de Cristo fica claro que o nosso ensino, ou o ensino da palavra, aspira um outro lar diferenciado. Ele ainda ensina que aqueles que roubaram, que devolvam 4 vezes mais. Mulheres adúlteras abandonavam suas vidas de prostituição e viravam testemunhas. Saíram vasos lapidados de pessoas que a gente menos esperava. E ainda hoje, de pessoas que menos se espera. Aqui diz em João 8, versículo 1 até 11, fala sobre a mulher adúltera, abandonou sua vida e virou testemunha do Senhor Jesus. Outros vendiam bens, lá em Atos 2, 45, para distribuir, dar um pouquinho, ajudar aquele que estava necessitado. Hebreus 11 está ali relacionado aos heróis da fé, dentro do contexto bíblico, de pessoas que vivenciaram verdadeiramente de coração a vida com o Senhor Jesus, a vida com Deus. Homens e mulheres que foram relacionados aos heróis da fé, que tiveram uma comunhão plena com o Senhor, que entenderam em Deus o fato de que fomos resgatados, transformados, para glorificar o nome dEle. Irmãos, essa é a igreja que nasce e que estamos vivenciando. Uma igreja que, no Novo Testamento, teve uma mudança de vida muito profunda.
E ela não foi formada para agradar a ninguém individualmente. A igreja foi formada para que pudesse ter uma comunhão com o Senhor Jesus. Eu queria que você colocasse, Rony, por favor, 1 Coríntios 6, versículo 17. Vamos ler todos juntos? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vou deixar você ler de novo, bem alto. Mas aquele não é para você, não é por você, não é para o próprio eu. É como um resultado da vivência de uma transformação de vida. Aquele que se dispôs a aprender, a ter comunhão, a estar diante do Senhor em adoração. É um espírito com Ele. Então as nossas questões pessoais e particulares, o nosso gosto, a nossa forma de ver as coisas tem que estar diferenciada, porque a partir de agora, do nosso compromisso, somos um só espírito com Ele. É fácil? Não é. É um desafio, porque a carne está aqui, ó, pulsando, querendo fazer coisas desiguais, diferentes. Mas o nosso pensamento, irmãos, a nossa oração é para que aquele que se une ao Senhor, eu, você, aqueles que fizeram parte do Tratado de Lausanne, que estão vivendo uma comunhão com o Senhor, as igrejas dispostas em todo o mundo, são uma só no Senhor. Todos nós, unimos ao Senhor, somos um espírito com Ele. Ou seja, a igreja é uma comunidade sem fronteiras, chamados para pregar a Cristo, perto ou longe, e tudo ao mesmo tempo. A igreja avança em todas as direções ao mesmo tempo. Irmãos, está vendo como que conhecimento é importante? A gente precisa ter o conhecimento bíblico. Mas uma segunda coisa é viver o conhecimento. Aprender para viver o conhecimento. Eu não estou falando aqui, porque eu também estou sujeito a isso, e eu estou falando para vocês como é difícil viver essa comunhão, como é difícil viver esse evangelho, porque o pecado, a carne, ela fica aqui lapidando no nosso coração, ele fica na nossa carne entranhada, fica aqui doido para fazer as coisas erradas, porque a nossa natureza é pecaminosa. Isso ficou muito claro para nós e fica muito claro para a sociedade. Nós somos resgatados da natureza pecaminosa. E essa transformação de vida é um processo lento e um processo que ao longo da vida vamos sendo transformados. Mas a gente tem que ter compromisso com essa transformação para que a gente consiga caminhar e ir mais além. Na carta aos Romanos, ainda escrita por Paulo, lá em Corinto, no ano de 57, Paulo possivelmente viveu isso e escreveu sobre isso. A carta de Romanos, ela fala sobre a finalidade do povo de Deus em glorificar a Deus. A carta de Romanos, leia depois, fala sobre como finalidade o povo de Deus deve glorificar a Deus. E como uma segunda coisa, como prioridade absoluta, ela deve proclamar a Cristo onde Ele ainda não foi anunciado. A primeira coisa é a igreja como finalidade de glorificar a Deus. Então você, como igreja, individualmente, tem glorificado a Deus no seu aspecto pessoal, na sua profissão, no seu dia a dia, no seu lazer. Tem sido bênção ali? E a segunda coisa, nós como igreja, proclamar a Cristo, em locais, em ambientes, para pessoas que ainda não proclamamos, ainda não foi proclamado. E aí, irmãos, a igreja começa a viver algo transformador, como uma agência missionária, como um evangelho transformador, para que todos nós vivamos esse evangelho da salvação. É preciso, como diz lá o Pacto de Lausanne, oferecer o evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda criatura,
em todo mundo, em todo tempo. Você está disposto a isso? Porque é um resumo bíblico, é um resumo do evangelho missionário. Aprender para divulgar. Aprender para divulgar. Aprendizado leva tempo, porque você tem que estar um pouco de tempo estabelecido na escola dominical, nos cultos da igreja, mas também em casa, com a leitura, oração, buscando, anotando, tirando dúvida, perguntando a alguém sobre algum assunto que você ainda não está completamente inteirado, para que a igreja esteja nivelada. E eu sempre uso esse cuidado na igreja, porque a nossa classe, por exemplo, é uma classe de adultos. Isso é importante vocês saberem, é uma preocupação de quem está aqui na frente. Temos pessoas com nível bem avançado de conhecimento bíblico, temos professores aqui dentro, temos presbíteros, irmãs e irmãs abençoados com conteúdo intelectual fantástico. Mas tem aqueles também neófitos, novos na fé, que a gente tem que pegar essas pessoas e equilibrá-las. Qual que é a função da igreja? É pegar quem sabe um pouco mais e você contar a sua experiência, seu testemunho para a pessoa que está aprendendo. Precisamos nivelar. Por quê? Porque é a função da igreja proclamar o evangelho o tempo todo a todo mundo. Como proclamar se não há conhecimento de todos? Como proclamar verdadeiramente se a igreja não tem um nivelamento? Por isso esse cuidado, irmãos e irmãs. Esse é um cuidado meu, pessoal, em uma linguagem transcrita com mais facilidade, mas também deve ser uma preocupação sua, individual, com relação à pessoa que está ao seu lado, para que você consiga abençoar a pessoa que está ao seu lado com informação. Amém, queridos? Pense nisso, você precisa ir mais além. Pois não, irmã Fátima? Amém, é isso aí, amém, 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 queridos. Irmãos, nós já estamos terminando. Não precisamos criar coisas novas. É claro que a igreja está num contexto da sociedade por localização diferenciada, mas o Pacto de Lausanne já deu uma boa dica para a gente. O que a gente pode fazer? É justamente aprender para divulgar. E se nós tomarmos isso como princípio, como primazia, nós vamos caminhar um pouco mais longe, queridos. E certamente, todo o evangelho para toda a igreja, todo mundo em todo tempo, vai ser uma realidade na nossa vida. Porque o evangelho missionário é o evangelho que está sendo falado, disseminado, propagado para todas as pessoas. E Deus quer te usar, Cristo Jesus quer te usar, para que esse evangelho alcance mais pessoas a todo tempo, no mundo inteiro. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar? O Pacto de Lausanne, ele fala sobre evangelização e responsabilidade social. Não é só evangelizar, tem que dar ao pobre o alimento, o vestimento, não é só ir lá orar e dar um tapinha nas costas. Tem a responsabilidade social. Fala sobre autoridade na Bíblia. Quem fala tem que ter autoridade sobre a Bíblia, com a Bíblia. As igrejas têm que ter cooperação mútua e não individualismo. As igrejas ao redor, todas unidas no mesmo propósito. E ele fala sobre um diálogo com a cultura. A igreja onde ela está tem que entender a cultura local para que possa ser um diálogo com as pessoas. E a outra coisa importantíssima, urgência na missão. Ele assina a carta, esse texto, como urgência na missão. Tenha urgência. O fim está próximo, Jesus Cristo está voltando. Tem pessoas que dependem muito ainda de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, olhe nesse momento, Senhor, faça de mim um agente transformador, seja tudo para a glória do nome do Senhor. Olhe nesse momento, fale com o Senhor. Deus querido, a tua igreja está aqui, Senhor, de prontidão, em pé. E nós queremos nesse momento pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, ó Deus. Pecados que são muitos, ó Pai, que são incontáveis.
Ainda tem aqueles que cometemos e que sabemos que cometemos, mas existe uma quantidade enorme, incontável também, de pecados que não sabemos que estamos cometendo e afligindo as leis do Senhor. Por isso, nesta manhã, Deus, nos perdoe, Pai, com coração puro, com coração disposto a fazer a Tua vontade, nos perdoe, porque somente assim nós vamos entender sobre o arrependimento e vamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Toma a Tua igreja nesta manhã, Pai, nos ensine através das informações que já temos disponíveis, dos meios que temos disponíveis, de viver uma vida de comunhão com o Senhor. Sabemos que é difícil, muito difícil, Pai, mas cremos que o Senhor é o Deus da nossa vida, e a nossa força vem do Senhor, e o Senhor está conosco para nos ajudar. Deus, nós cremos, ó Pai, que nós podemos ter uma vida diferente daquela que temos hoje. Por isso, nos ajude, nos auxilie, em casa, na igreja, no trabalho, na nossa sociedade, a sermos pessoas transformadas pelo Senhor, e que as pessoas percebam isso, Pai, que o nosso coração seja um coração flexível, não seja duro, ao entendimento da Tua palavra, que possamos ser verdadeiramente transformados. Nos prepare, ó Deus, para o melhor que há de vir sobre nós, aquilo que o Senhor tem separado para nós, através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu desejo, Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda não tiveram a experiência com o Espírito Santo do Senhor, que o tenham, para que a vida seja realmente uma vida liberta das coisas relacionadas a este mundo tenebroso. Por isso, muito obrigado nesta manhã por essa palavra. Nós cremos no Senhor. Estamos colocando aqui a nossa vida diante do Senhor em adoração e em oração. Leva-nos agora para os nossos lares e nos prepara para o culto desta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.